Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, em nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouco mais sobre as máquinas e como elas nos ajudam, né? Como que elas são utilizadas na nossa rotina diária. Vamos lá? Então, olha só, nós vamos começar falando das polias e das roldanas. As polias e as roldanas estão, no nosso cotidiano sem que a gente perceba. São dispositivos mecânicos que são utilizados para facilitar ou reduzir a força necessária para deslocar os objetos, um objeto grande ou pesado, para que a gente consiga movê-lo. Esse tipo de máquina simples é composto por uma ou mais rodas que giram em torno de um eixo central e possui um sulco por onde passa uma corda ou um fio flexível. Imagine que um operador de construção tenha de levar um objeto de 20 quilos do chão até o terceiro andar. Um modo de realizar a tarefa é subir pelas escadas, não é mesmo? Já imaginou subir 3 andares carregando um peso? Mas ele também vai poder suspender este objeto usando apenas uma corda ou empregando uma corda que passe por uma polia fixa, também chamada de roldana fixa. A denominação fixa é porque a polia não está presa ao objeto. E essa movimentação, então, vai acontecer, lá na superfície de uma maneira bem tranquila. Não vai haver um deslize dessa polia. Por exemplo, a polia é livre para girar em ambos os casos. A força que o indivíduo tem de aplicar na corda é a mesma, só que num dos casos ele deve puxar a corda para cima e no outro para baixo. O uso da polia, que é uma máquina simples, permite mudar a direção de aplicação da força. Optando pelo uso das polias móveis, que se movimentam à medida que a corda é puxada, o esforço fica menor. Podemos observar também, em alguns casos do uso desta máquina, que quanto maior for o número de polias móveis, menor deve ser a força aplicada à corda para sustentar um mesmo objeto. De fato, fica constatado que para cada polia móvel empregada, a força que deve ser aplicada fica reduzida pela metade. Vamos pensar um pouquinho. Se eu coloco lá, então, uma caixa pesada na base e começo a fazer força para pôr essa caixa em um ambiente maior, eu tenho que fazer essa trajetória de puxar essa corda. Eu vou puxar a corda para baixo, a polia entra em um rodízio, trazendo esta caixa para cima, como mostra a nossa figura aqui, ó, não é mesmo? Prestem bastante atenção. E não importa o número de polias, vocês percebem? Olha bem. Quanto maior for a quantidade de polias, mais fácil. Além de mudar a direção de ampliação de uma força, ampliar essa força, isso torna mais fácil realizar o trabalho de levantar esse objeto pesado. A corda enrolada, à medida que ela é puxada na polia, vai fazer com que esse objeto se mova. Então, olha só. Isso vai permitir que a força seja ampliada e, com isso, fica mais fácil puxar este objeto. Bom, as polias trazem um relato histórico que indica que as roldanas foram usadas pela primeira vez por Arquimedes para deslocar um navio. As polias podem ser móveis quando apresentam movimentos de translação ou fixas, quando não possui este movimento. Na prática, é muito comum utilizar a associação desses dois tipos de roldanas. Vamos ver um pouquinho de como que é essa questão da roldana fixa e da roldana móvel. A roldana fixa, por exemplo, tem o seu eixo
preso em um ponto de apoio. Ela é atarrachada ou muitas vezes até mesmo pregada mesmo, com um prego, alguma coisa que vai fixar, que vai prendê-la neste local. Portanto, apresenta apenas movimento de rotação. Não é possível, então, fazer o movimento contrário, chamado de translação. Elas modificam apenas o sentido e a direção da força motora que equilibra o peso. Desta forma, são utilizadas para tornar mais cômodo o trabalho de puxar um objeto pesado. Já pararam para pensar como é mais fácil fazer isso ali usando uma roldana? Será que existem outras coisas que a gente usa a roldana? Nas roldanas fixas, não verificamos uma redução no esforço necessário para movimentar um objeto. Portanto, o módulo da força motora será igual ao módulo da força resistente. O peso da carga vai ser a ser transportada, ela vai ser equilibrada. Como na roldana fixa, o módulo da força motora é igual à força resistente, que neste caso é a força do peso, então o seu valor é igual a 100 newtons. Assim, o módulo da força motora será igual a 50 newtons. Lembra que nós falamos que se divide ao meio? Perceba que, nesse caso, a utilização da roldana móvel reduziu pela metade o valor da força, como a gente tinha dito antes. Observa-se também que para o corpo subir 10 centímetros, será necessário puxar um comprimento de corda maior que no exemplo, não é mesmo? Então, caso a gente faça essa movimentação, a gente consegue perceber a menos dificuldade no esforço, para fazer a subida, a movimentação deste objeto. E como seria, então, a associação das roldanas móveis? Olha, nós falamos da fixa e dissemos que ela quebra na metade o esforço que a gente tem que fazer. E as móveis, como que isso fica? Para diminuir ainda mais a força motora necessária para deslocar objetos, a gente utiliza a associação de várias roldanas móveis. Como vimos aqui, no nosso mural. Olha bem, presta atenção. O uso de uma roldana móvel, a força motora será igual à metade da força resistente, sendo que cada polia móvel adicionada irá reduzir pela metade a força que já foi reduzida na metade. Olha como vai ficando ainda mais leve esse movimento. Por exemplo, se eu puxo um peso de 100 newtons e aí eu tenho uma roldana, eu dividi em 50 newtons o peso. Mas se eu tiver duas, em 25. Percebem que vai havendo uma quebra. Então, por exemplo, determinando o valor da força motora necessária para levantar um corpo de uma altura de 10 centímetros, nós vamos utilizar duas roldanas fixas, associadas a uma roldana móvel. Sabendo que o corpo é igual a 100 newtons, não é interessante isso? Olha bem como que é bastante interessante a gente compreender, para que a gente, além de não perder tempo, a gente ainda vai diminuir o nosso esforço. E aí, o que mais a gente precisa entender disso tudo? Vamos falar um pouco das engrenagens. Vem comigo aqui. Lá nós falamos que as roldanas, uma ajuda a outra e quebra este peso pela metade, o esforço, não é mesmo? Aqui nas engrenagens nós vamos entender como que elas funcionam. As engrenagens são rodas com dentes ao redor. Esses dentes se encaixam e são semelhantes de uma ou mais
vizinhas. Então, elas vão se encaixando, e são bem próximos, né, na aparência. Quando a gente gira uma delas, a outra também vai fazer o processo de giro. Assim, o conjunto de duas engrenagens permite que o movimento de uma delas seja transferido para a outra. Você já observou uma máquina manual de moer carne, ou de fazer macarrão, ou ainda de espremer, fazer lá o caldo de cana? Nelas existe uma manivela que a pessoa pode girar. E nesse movimento de giro é transmitido por engrenagens aos componentes que espremem a carne, o macarrão ou a cana-de-açúcar para poder fazer a garapa. Em algumas máquinas mais complexas, motores elétricos são usados para fazer girar as engrenagens que transmitem movimento para abrir e fechar portões, subir e descer os elevadores, por exemplo. Adaptações de engrenagens são as rodas com correias de borracha ou as rodas dentadas com correntes de metal. Estas provavelmente você conhece, não é mesmo? Elas são usadas nas nossas bicicletas, nos carros, nos nossos relógios, em vários dispositivos do nosso dia a dia. Agora, vocês conseguem perceber como em nossas rotinas diárias temos presenças de várias máquinas, sejam elas simples ou complexas. Fazemos uso delas e nem percebemos como elas facilitam nossa vida, não é mesmo? Então, olha só, vamos parar para pensar um pouquinho. Lá na sua rotina diária, se a mãe está moendo uma carne, você já sabe que ela está usando uma engrenagem. Quando o pai coloca o carro para funcionar, você também sabe que ali está acontecendo um processo das engrenagens para que o carro funcione. Se estão mexendo na sua casa em uma construção, não é mesmo? O que a gente vai usar? As polias e as roldanas. E aí? Agora está na hora de você colocar em prática o que nós aprendemos hoje em nossa aula. E além de fazer uso das ferramentas de maneira correta, saber fazer para acontecer de uma forma tranquila e você não desgastar energia, não é mesmo? Você também vai conseguir realizar melhor as tarefas lá da plataforma. E aí, você já sabe como é que faz tudo isso, não é mesmo? Pois é, para acessar nossa plataforma SMED-GV, você vai apontar a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela. Realizar todas as atividades. Você também pode acessar nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube SMED-GV. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Te aguardo!